Todos mais uma vez, sejam muito bem-vindos, estejam abraçados pela luz que irradia sobre nós nesse exato momento. E hoje o tema do exórdio de hoje, a gente vai usar a parábola do bom samaritano, que está contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Por que Jesus usou a parábola do bom samaritano? Ele usou a parábola do bom samaritano para responder uma pergunta de uma das pessoas que estavam ali assistindo a sua palestra. Então ele começou assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que lhes roubaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o ali semi-nu. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Passou sem prestar socorro. Um levita que também veio naquele lugar, tendo observado, também passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava caído aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se, derramou-lhe óleo sobre suas feridas e as limpou. Depois, pondo-o em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era o dinheiro da época, e os deu ao dono da hospedaria, dizendo: trata-o muito bem. Quando eu retornar, pagarei aquilo que ele tiver gasto com os cuidados daquele homem. Terminando de explicar essa breve história, Jesus perguntou ao homem que tinha feito a pergunta para ele. Desculpa que no começo eu deveria ter dito, que a pergunta que o homem fez para Jesus foi: mas quem é o meu próximo? Então, para responder essa pergunta, Jesus usou a parábola do bom samaritano. E ao terminar de contar essa história, Jesus perguntou para ele quem era o próximo daquele homem que estava passando por aquele caminho. Quem era o próximo dele? Quem foi que ele enxergou como próximo? O samaritano. Ele viu naquele homem que estava caído na estrada o seu próximo. E lhe prestou socorro, lhe prestou ajuda, agiu com caridade e compaixão. E aqui eu gostaria de uma pequena reflexão que a gente encontra e a gente vê que Jesus deixa bem claro uma coisa para a gente. Ele usou ali 3 exemplos. Ele usou o exemplo do sacerdote, o exemplo do levita e do samaritano. Quem seria o sacerdote e o levita? Eles eram conhecedores do conhecimento religioso. E Jesus procurou demonstrar que não basta ter o conhecimento da lei de Deus, mas é necessário cumpri-la e praticá-la no cotidiano. E quem eram os samaritanos? Eram desprezados pelos judeus e vistos como não puros. O samaritano, por talvez viver nessas condições de repúdio, tenha desenvolvido em vigilância em seu comportamento e conduta de vida. Ele desenvolveu em si a misericórdia e assim, movido pela compaixão e caridade, socorreu o homem que estava caído na estrada. Então ele deixou bem claro para quem estava ouvindo aquela palestra de Jesus que o seu próximo era aquele que necessitava dele, independente de conhecer, independente de ser da sua família, independente se via ele com bons olhos ou não, independente de amizade ou parentesco qualquer. O nosso próximo sempre vai ser aquele que está precisando do nosso auxílio, seja em qual momento for ou por qualquer motivo. Então, a parábola do bom samaritano, ela vem nos chamar a atenção para não apenas saber dos preceitos de Jesus, dos
somente o que ele nos passou, mas sim colocar em prática. Né? E assim a gente vai exercendo a nossa fraternidade, compaixão e caridade e misericórdia para aqueles que precisarem. Então, meus irmãos, eu espero que hoje o exórdio tenha sido bem refletivo para todos nós. E agora nosso irmão Sérgio vai fazer a palestra de hoje, que é um tema, né, que na verdade o exórdio ilustra bem o tema da palestra de hoje. Então fiquem todos, né, com a paz de Jesus e com a proteção de nossa querida irmã Dulce, e agora podendo ouvir a nossa palestra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Cristo esteja entre nós. Vou fazer uma pequena leitura. Introdutória para o nosso tema de hoje. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Consolador prometido. Se vós me amais, guardei meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quando a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos falei, relembrar de tudo, todas as coisas que vos relembrará de tudo aquilo que vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Eu fiz essa leitura, meus irmãos, introdutória, porque o nosso tema de hoje, a última sexta-feira do mês, que é o tema livre, ele vai abordar um trabalho que é maravilhoso que tem dentro das casas espíritas, que é o atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele visa receber aquelas pessoas que procuram a casa com problemas de todas as ordens. Então, esse trabalho visa receber essas pessoas e confortar essas pessoas. Vai ter uma pessoa, um dialogador, que vai estar ali para ouvir as pessoas. Para ouvir as pessoas. Porque hoje nós temos a grande dificuldade de um ouvirmos o outro. Então o dialogador, ele está ali para ouvir as pessoas. Em geral, nós temos os nossos problemas de ordem do coração, dos sentimentos. Esses coraçõezinhos que andam por aí, ainda orgulhosos, ainda egoístas, ainda endurecidos, que é normal, vamos dizer assim, né, de uma forma mais simples, já que estamos num planeta de provas e expiações. Então, todos aqueles espíritos que estão aqui têm as suas dificuldades. E essas dificuldades, quando levam... Boa noite. Essas dificuldades, quando levam uma pessoa à casa espírita e a pessoa procura o diálogo fraterno, é porque essa pessoa, ela quer o quê? Ela quer que o seu jugo seja leve. E o Cristo diz que nós teríamos o Consolador prometido. E eu,
acredito piamente que o Consolador prometido é a doutrina espírita. Então, o principal trabalho da casa espírita é consolar os corações. E não adianta nós nos envergonharmos pelas dificuldades que tenhamos. Não adianta a gente ter um problema que não consegue lidar e achar que esse problema daí você tem que guardar para você. Não adianta. Porque daí nascem as depressões. E quando você vai para a casa espírita e vai buscar o dialogador, vai buscar essa conversa fraterna, ele vai estar ali na condição de ouvinte, certo? E confidente. Ele não vai tentar, caso você seja de outra religião, ele não vai tentar te converter a nada, porque a nossa função, a função do espírita, não é converter ninguém a nada. Serão passadas, depois de atendido esse coração fraternalmente, serão passadas instruções, vamos dizer assim, sobre os ensinamentos de Cristo e a ótica espírita. Porque, obviamente, se nós estamos numa casa espírita, nós temos que falar da ótica espírita. Então, por que a gente não deve ter vergonha de procurar um auxílio? Vamos supor que você não quer procurar na casa espírita. Existem trabalhos também na igreja católica, existem também nas igrejas protestantes, mas por que nós não devemos ter vergonha de procurar auxílio? Porque mesmo dentro das religiões, existem as pessoas, os próprios trabalhadores que também precisam de auxílio. Existem líderes espirituais com problemas sérios, existem trabalhadores na casa espírita também com problemas. Algumas casas espíritas já estão fazendo um atendimento fraterno para os próprios integrantes da casa, para as próprias pessoas que trabalham. Então, o fato de muitas das vezes você estar ligado a um trabalho religioso não tira de você essa questão emocional, essa questão sentimental. Por quê? Porque o nosso coração, ele muitas das vezes não consegue lidar com as emoções, com as frustrações do dia a dia, com os percalços que nós temos, o abandono, o desprezo, enfim. Então, se um próprio indivíduo que está dentro de um trabalho espiritual tem esse tipo de necessidade, nós podemos ficar à vontade, aquele que busca esse auxílio, porque não há vergonha nenhuma nisso. Não há vergonha. Não existe nenhum tipo de julgamento para uma pessoa que tenha alguma fraqueza. A diferença que você vai ter no auxílio, na casa espírita, nesse trabalho fraterno, é que não existe dogmas. As suas dúvidas não vai aqui nenhum julgamento, tá? Não vai ser passada não sei quantas Ave Marias, ou não vai ser passado, mas é o demônio, não sei o quê. Na casa espírita você vai falar do seu problema e aquele problema vai ser acolhido com fraternidade, fraternalmente. Então agora, a nossa irmã Marta vai ler a página 18, o item 4.1. O atendimento espiritual favorece o crescimento individual. Os espíritos benfeitores jamais estimulam a inércia. A
preguiça ou a indolência em seus tutelados. Não, os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho, mas mostra-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e te irás, tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Bom, meus irmãos, então, vamos supor que você chegou na casa espírita e você passou por um atendimento fraterno e você está bem, está ótimo. É só isso? Não, não é só isso. Ela acabou de ler ali o quê? Trabalho. Trabalho. Eu sei que a gente já trabalha muito, né? Tá ruim para aposentar, né? Tá difícil, né? Mas, como somos criaturas imortais, e não vamos deixar de trabalhar nunca, é uma boa notícia, tá, gente? Nós somos criaturas imortais e não vamos deixar de trabalhar nunca. Então tem esse convite também para casa, o trabalho da casa. Alguém aqui gosta de consolar alguém? Quem gosta de consolar aí? Quem gosta de ouvir o problema do outro aí, dar uma pitágorazinha no problema do outro aí? Quem gosta? Alguém gosta aí de... Hein? De dar uma pitágorazinha no problema do outro? Alguém gosta? Dá aquela pitágora como? Aquela assim... Pô, eu te falei, tá vendo aí, ó, tu quebrou a cara, não é isso não, né? Essa pitágora aí ninguém dá não, né? Essa daí não é muito legal não, né? Bom, a casa espírita, ela é lar, escola, templo, hospital e oficina. Ela é um lar porque ela acolhe. Ela é uma escola porque ela ensina. Ela é um templo porque ela conecta você a Jesus e a Deus, né? Vamos dizer assim. É uma oficina porque você vai experimentar as situações, você vai trabalhar as suas dificuldades. E nós, por mais que muitas das vezes deixemos de fazer isso, nós somos estimulados na casa espírita a pegarmos aquele espelho que tem no banheiro, em qualquer lugar, olhar e nos enxergarmos. Não é para ajeitar o cabelo, para ver se está passar batom. É para enxergar você. Porque você só consegue enxergar o seu irmão quando você se enxerga também. Quando você vê em você as suas fraquezas, as suas, vamos dizer assim, as suas feridas. E na casa espírita, no dia a dia, você vai lidando com vários irmãos. Tem aquele irmão mais alegre, tem aquele irmão mais introspectivo, tem aquele irmão, vamos dizer assim, a gente não constranger ninguém. Tem aquele irmão mais difícil de relacionamento, aquele mais turrão. Tem aquele que mais recebe bem as divergências. Tem aqueles irmãos, Maria vai com as outras, tem que ter, Maria vai com as outras. Enfim, tem todo tipo. E isso daí por quê? Porque a casa espírita é composta de seres humanos. Não são anjinhos que estão aqui, arcanjos. Não são. São pessoas comuns. E a finalidade da casa é trazer as pessoas para junto dela. Alguém aqui tem um amigo, um parente, que acha que poderia vir para cá? Alguém tem? Uma pessoa assim que, poxa, tem um amigo, tem um parente, ele passa por algumas dificuldades, eu queria tanto ajudar ele, queria de repente levar ele na casa. Alguém tem aqui? Tem?
E já convidou ou não? Ainda não veio, mas vai vir. Por quê? Por que isso? Quando a gente consegue alguma coisa boa, quando a gente conquista alguma coisa boa nas nossas vidas, essa coisa fica melhor quando a gente divide, né? Não é assim? Você faz aquele bolo gostoso, você não vai comer todo sozinho. Né? Você divide, aí as pessoas dizem, nossa, aqui está gostoso, está maravilhoso, a satisfação é muito grande, né? Então, a gente tem que falar também isso, a gente tem que divulgar essas questões. Por quê? Porque a gente não vai conseguir nenhum tipo de mudança no mundo se nós não começarmos a mudarmos uns aos outros. Agora, sempre respeitando o livre-arbítrio. Ninguém pode interferir no livre-arbítrio do outro, certo? Ninguém precisa dizer assim, se você não for para a casa espírita, vai para o inferno. E não é verdade. É isso? Agora nosso irmão vai ler a página 28, 5.8. O que faz as pessoas procurarem centro espírita? São várias situações que levam as pessoas ao centro espírita, tais como a curiosidade, a necessidade de explicações. Vai se identificando aí, pessoal. Curiosidade, necessidade de explicações, Progresso e felicidade, progresso e felicidade. processos obsessivos, É o que mais tem. enfermidades, conflitos de relacionamento, Que é muito, depressão, muito. mediunidade, morte de pessoas queridas, idosos, provas e ou expiações e conflitos sexuais. Alguém se identificou aí com alguns desses? Não precisa dizer quais. Se identificaram com algum desses? Alguém se identificou? Não precisa dizer qual é não, mas se identificou? É? Então o autor está indo bem, se identificaram, né? Por que isso? Porque a gente precisa saber que o que leva a gente à casa espírita tem um motivo. Mas esse motivo, se você não quiser dizer qual é o motivo, não tem problema. O mais importante é que você adentre a casa espírita buscando o principal, que é a compreensão do mundo do qual você vive, para onde você vai e por que você está aqui nessa busca. Se você confia na justiça de Deus e se você confia que existe um plano, um planejamento para a sua estadia aqui, isso já é um motivo de fortalecimento para você. E este é o principal trabalho, a principal busca, o principal desafio da casa. E voltando ao atendimento fraterno, o atendimento fraterno, ele é amplo, tá, gente? O que acontece? Eu vou só dar uma ideia, porque senão não dá tempo. Quando eu vi vários relatos de pessoas que passaram pelo atendimento fraterno, a principal coisa que as pessoas relatam, uma das principais coisas, é aquele nó que está na garganta. É aquele peso que está nas costas da pessoa. Certo? É aquela situação que paralisa você. Então, quando você consegue dividir aquilo ali com uma outra pessoa, quando você consegue falar dessa situação para uma outra pessoa, e aquela pessoa começa a mostrar para você que aquilo que você está passando tem solução, mas que não é nada que foi jogado em você como praga de madrinha, como castigo de Deus. Não. Aquilo que está acontecendo são as responsabilidades das nossas atitudes, do nosso livre-arbítrio, que
E se você não encontra uma explicação agora, se você olhou lá no teu espelho, fez aquela análise, não encontra agora, com certeza ele está numa outra vida. Por quê? Porque Deus não é injusto. E nós, sempre falo e gosto de sempre falar, nós fomos programados para sermos felizes. E nós seremos felizes. Só que existe ainda alguns degraus. Agora, a nossa irmã vai fazer a leitura da página 80, item 8.2. Desculpa, 60. 8.2. A importância do Evangelho do lar. Quando, a leitura, né? Isso. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade. As conclusões a seguir esclarecem-nos sobre a importância do culto do Evangelho do lar. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. É base para a harmonia familiar. Pelo momento de paz que o estudo do Evangelho proporciona ao lar, pela união